Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, olá, bem-vindo à sequência do nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Hoje vamos dar sequência após a finalização do capítulo 4, vamos adiante a partir do capítulo 5 do livro de Apocalipse. E aqui é necessário fazermos uma pergunta, né? Se você lembra, quem deu a revelação de Apocalipse a Jesus Cristo? Vamos, então, rever o versículo 1 do capítulo 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Deus é quem deu a revelação de Apocalipse a Jesus, né, conforme acabamos de ler. O livro contendo os selos está na posse de Deus e contém a revelação, mas possui acesso restrito. E a pergunta é: quem será digno de abri-lo? Quem é apto e digno de romper os selos e abrir o livro para dar início ao cumprimento dos eventos da volta de Jesus? Muito bem, no capítulo 5 de Apocalipse, vemos que só o Cordeiro de Deus é digno para abrir e revelar tudo o que estava oculto no livro que contém os 7 selos. Diz assim Apocalipse 5, de 1 a 7. E vi, na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Bem, então vamos fazer aqui algumas ressalvas nesse texto. Vimos que o texto, em algum momento, na parte final, se refere aos 7 Espíritos, né, de Deus enviados a toda a terra. Quem são esses Espíritos, esses 7 Espíritos? Vocês já sabem, né, pois já falamos sobre eles algumas vezes. Em Apocalipse 1:4, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse 3:1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Interessante aqui agora a associação, né? Em Hebreus 1:7 diz assim: e quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Ainda em Hebreus 1:14: não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Pois bem, é isso mesmo, né? Esses 7 espíritos que estão diante de Deus são aqueles 7 anjos que
são assistentes diretos de Deus. E aqui, né, eles são anjos e são chamados de 7 espíritos, que são enviados por toda a terra, que dão também assistência a Jesus Cristo, obviamente. Já havíamos falado, né, sobre ele lá quando fizemos essa ressalva quando falamos em Apocalipse 3:1, que era diferente daquelas 7 estrelas e dos 7 castiçais, que era referente aos líderes e às igrejas. Neste caso aqui são os 7 espíritos que estão diante de Deus, os seus 7 anjos que lhe prestam assistência e que estão representados como a menorá ou como candelabro, que foi representado como sombra no tabernáculo terreno, mas que na verdade são os 7 espíritos que ficam diante de Deus. Muito bem, vamos seguir. E quem são os 24 anciãos que se assentam nos tronos próximos de Deus, referidos em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5? Temos a seguinte referência, né? E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5, de 8 a 10. Muito bem, vemos que são pessoas que representam, né, judeus e gentios que creram em Jesus e suas promessas e foram feitos reis e sacerdotes, tendo assim a mesma origem de todo filho de Deus. Na verdade, preste atenção no que vamos revelar agora. Suspeitamos que sejam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, pela sua representatividade e pelo cumprimento de promessas feitas por Deus e por Jesus. Os 12 patriarcas que deram a origem às tribos de Israel, que representam a descendência de Abraão, herdeiros da aliança de Deus com Abraão. Diz assim em Atos 7:8: E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e a circuncisão, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os 12 apóstolos, né, também seriam a complementação, né, dos anciãos, por receberem a ordenação, né, o ide de Jesus para fazerem discípulos de todas as nações que representam os gentios, herdeiros da nova aliança de Jesus. Então aqui nós vemos 2 alianças estabelecidas, sendo uma com os patriarcas, então por isso as 12 tribos, e outra aliança estabelecida de Jesus com seus discípulos e depois apóstolos, a nova aliança, né? Que no caso eles deviam pregar o evangelho aos gentios, a todas as nações. E temos a seguinte referência: E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19:28. E eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lucas 22, 29 e 30. Já tendo, inclusive, recebido, né, esses 2 grupos, né, dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos, eles já tendo, inclusive, recebido homenagens com seus nomes nas portas e nos fundamentos
do muro da cidade santa, a Nova Jerusalém, como vemos em Apocalipse 21, 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E ainda em Apocalipse 21, 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Além disso, de identificarmos então quem são esses 12 anciãos, há uma outra referência no texto, sobre o fato que eles foram feitos reis e sacerdotes para Deus, conforme o verso 10 do capítulo 5. Mas também já citado no capítulo 1, verso 6, que diz o seguinte: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Que, por outro lado, é uma referência do capítulo 19 do livro de Êxodos, quando Deus diz a Moisés o que ele, Moisés, deveria dizer aos filhos de Israel. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Isso está em Êxodo 19, versículos de 3 a 6. E será cumprida no milênio com Jesus, em Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Muita gente pensa que essas referências do Velho Testamento não valem mais por haver uma nova aliança, e pensam que a Igreja de Deus é constituída só pelos gentios. Será que você pensa assim também? Pois bem, como vemos, não é bem isso. Todas as promessas de Deus feitas no Velho Testamento ao povo de Israel passaram a ser compartilhadas conosco. O que Deus fez foi, através de Jesus, retirar o muro que separava o povo de Israel e os gentios. E através do seu sacrifício na cruz, todos nós, gentios e judeus, nos tornamos um só corpo pela reconciliação que temos com Deus pela paz trazida por Jesus. Assim passamos a fazer parte dessas promessas de Deus que foram feitas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Conforme lemos em Efésios 2, de 10 a 22. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio,
na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios 2, de 10 a 22. Muito bem, então, como dissemos, então, muita gente pensa que o que está no Velho Testamento foi suplantado ou está ultrapassado e que pela nova aliança o que existe é uma coisa totalmente diferente. Não é bem assim. Algumas coisas foram, sim, como ele até diz aqui nesse texto, né? O que foi superado foram as leis dos mandamentos, foi aquela prisão, né, de se ficar preso pela letra da lei. E o que veio na nova aliança é a lei da liberdade em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz, fez a paz entre os dois povos, de forma que agora a nova igreja de Deus ela é constituída por aquele que se arrepende e se volta para Deus através da fé em Jesus. Então, isso tanto os judeus quanto os gentios. Por isso que ele diz que dos dois, agora através de um só corpo, né? Nós somos um corpo, que é a igreja de Deus. Por isso, se com aqueles nossos amigos que nos assistem e que têm por origem pertencer ao povo de Israel, né, ou sendo judeu, nós convocamos para que vocês juntos conosco venham a dizer, né, Anima a mim be'amuná bevit hamashiach. Está feito o convite. Muito bem, mas dando sequência, nós já havíamos dito que o livro de Apocalipse é um livro de convergência, ou seja, um livro que traz referências de toda a Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Exatamente por ser o livro de revelações de Deus que fala sobre a volta de Jesus, encerrando assim todas as profecias e mostrando que não haveria mais nenhuma revelação ou escritura a ser dada por Deus até a volta de Jesus. Isto é, encerra o ciclo das profecias e de todas as revelações de Deus. Muito bem, então, voltando ao texto e encerrando, né, o capítulo 5, vemos que os milhares de milhões de anjos, os 4 seres viventes, os 24 anciãos e todas as criaturas ficam continuamente proclamando e adorando a Deus e o Cordeiro, conforme Apocalipse 5, de 11 a 14. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostravam e adoraram. Apocalipse 5, de 11 a 14. Muito bem. Seguindo,
agora para falarmos sobre assim, uma breve introdução sobre os selos, né, que é o que vem a seguir, pois falamos sobre o livro, né, o livro escrito por dentro e por fora, com os 7 selos. O interessante é livro escrito por dentro e por fora. Às vezes as pessoas ficam confusas, mas não se esqueçam que na época esse livro, na verdade, era um rolo. Então, quando você enrola, né, algo escrito, você vê tudo parece escrito, né? Parece que é por dentro e por fora, né? Na verdade, e ele até pode ser escrito dos dois lados também, né? Da folha. E quando você enrola, então o que você vê, né? Ele está escrito. Então, por isso esse comentário. Mas voltando a falar especificamente, agora vamos fazer aqui algumas ressalvas em relação a esse livro e aos 7 selos. Prioritariamente, faz-se necessário ressaltar um detalhe dos mais relevantes envolvendo os 3 segmentos, né? Que os 3 segmentos são 3 blocos, né? Os selos, as trombetas e as taças, que falaremos com cada um deles em detalhes, sendo então por ordem, né? Primeiro os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Mas aqui agora nós queremos fazer mais uma revelação. Aliás, eu quero fazer acho que já falamos sobre isso, provavelmente no primeiro vídeo, que esse estudo é um estudo extenso e completo, né, referente ao livro de Apocalipse, completo no sentido ele aborda os 22 capítulos e no sentido, como vocês têm visto, de fazermos referências, né, buscarmos todas as referências que há na Bíblia, de Gênesis, né, até o Apocalipse, como já mencionamos, né, o Apocalipse sendo um livro de convergência, ou seja, a ele todos, há referências de passagens de praticamente toda a Bíblia, e dessa forma nós trazemos, portanto, né, assim, essas referências de diversas passagens. E, junto a isso, o que, além dessas referências que nos ajudam a chegar ao entendimento do que, né, as passagens querem dizer, como, por exemplo, acabamos de revelar aqui quem são os 24 anciãos e dissemos porquê e as referências bíblicas, quero dizer que isso são revelações de Deus, né, que nos ajudam a entender. Muita gente... Eu nunca ouvi ninguém fazer essa identificação específica e me dizer por quê, fui compartilhar isso, né? Nunca ouvi na igreja nenhuma palestra sobre isso especificamente. Mas não é só isso. O que eu quero falar é que são várias, já temos feito várias revelações específicas sobre o significado e vamos continuar. E faremos então agora mais uma. Vamos a ela. Então, existe um diferencial, já que existem os 3 blocos, os selos, as trombetas e as taças, existe um diferencial que se refere aos selos, que o distingue das trombetas e das taças. Claro, sempre vamos fazer a pergunta para você que nos assiste e que nos acompanha, né, para que haja aquele momento de reflexão. Você já atentou e percebeu qual é essa diferença ou qual é essa distinção, ou o que causa a distinção em relação a esses 3 blocos? Pausa para reflexão. Muito bem, vamos à resposta. Esse diferencial reside no fato de que a abertura dos selos requer uma pessoa com qualificação específica e que tenha cumprido alguns pré-requisitos. Já acabamos de abordar esse tema, né, imediatamente antes do que acabamos de falar, e dissemos quem tinha cumprido esses requisitos e, portanto, era qualificado para isso. Só Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é digno de abrir os selos do livro de selos. Então, vamos ao texto, né? Apocalipse 5, de 8 a 10. Então, Apocalipse 5, 5. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Apocalipse 5:5. E agora Apocalipse 5, de 8 a 10. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos. É literal a resposta, né? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Outra situação que chama a nossa atenção reside no fato que é o próprio Deus quem passa o livro dos selos para Jesus, sendo aberto um selo de cada vez por Jesus, do primeiro ao 7º. O Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, Apocalipse 5:7. Por outro lado, de maneira distinta, vemos que tanto as trombetas quanto as taças são atribuídas e executadas por cada um dos 7 anjos que ficam na presença de Deus. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas, Apocalipse 8:2. E ainda, em Apocalipse 15:7, então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Então, vemos com isso que há uma diferença na atribuição e no pré-requisito, comparando os selos com as trombetas e as taças. Porque nos selos é Jesus quem quebra, né, que abre, né, quebra o selo, porque ele é qualificado para isso, né? Ele é quem recebe a revelação, e só ele é digno para abrir o livro que continha os selos, e é digno porque ele foi morto e vive. Agora, as trombetas e as taças, não, elas são recebidas pelos 7 anjos, e assim eles dão sequência e tocam, né, cada anjo uma trombeta, e depois cada um derrama uma taça. Então é importante fazer essa ressalva. Não sei se você já tinha parado, né, já tinha observado isso, já tinha ouvido isso, ou já tinha ficado atento. Então queremos dizer com isso que, e já falamos, que aqui damos total atenção aos detalhes, pela sua relevância, obviamente, né? Porque esses detalhes que estamos ressaltando, eles têm um significado, não é à toa. E muita gente simplesmente faz a leitura, às vezes lê Apocalipse preocupado com a besta, preocupado com o significado de outras coisas que às vezes não fazem, não tem a menor importância. Nós veremos, né, vamos falar algumas delas, nós veremos que não tem importância porque elas já estão previstas e vão acontecer, e já sabemos o que acontecerá. Outras estão ditas e estão nas entrelinhas e que ninguém percebe, assim como já ressaltamos vários, né, essa diferença entre as estrelas e os castiçais, que referem-se à igreja e aos líderes, e a diferença entre as estrelas, que são os espíritos e são os 7 anjos que estão diante de Deus, assim como também é sobre a paciência dos santos, né? Ou a perseverança, né? Paciência de Cristo ou perseverança dos santos, e por outras situações que já ressaltamos aqui, né? Então agora também sobre essa que a qualificação de Jesus é que o torna possível. E veja bem, se Jesus não tivesse vencido a morte e não fosse digno de abrir, não haveria quem abrisse. Vejam que buscaram alguém que abrisse o livro que contém, né, as coisas que estão por acontecer, e não havia ninguém. E João chorava muito porque não havia ninguém digno, ninguém capaz de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, né, nem em local algum. Até que digo, não, alto lá,
o Cordeiro de Deus é digno para isso. Então isso é muito importante. E os outros blocos, né, de trombetas e taças também são importantes, mas são feitos pelos anjos. Depois nós voltaremos a esse tema. Senhores, por hoje é só, e assim finalizamos também o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Fiquem em paz, até o próximo estudo. Obrigado, boa noite.